Esse é o programa Vamos ao que Interessa. Eu sou o professor Rogério. Nós vamos estar aqui até 11 da manhã, né? Das 10 às 11, falando um pouquinho aí sobre as principais notícias que foram, que aconteceram ao longo da semana. E hoje, especialmente, nós vamos estar tratando sobre a questão da inflação e principalmente sobre a questão da gasolina, né? Foi aprovado ontem pelo Conselho lá da Petrobras um novo aumento, né, no combustível, né, tanto na gasolina quanto no diesel. E infelizmente isso afeta praticamente todos nós. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Só lembrando que você pode acompanhar a gente pelo Facebook da rádio 104,9 Vitória FM. Você também pode ligar e participar aqui do 3612-4405, que é o telefone da rádio, tá bom? Você também pode mandar mensagem aqui pelo Instagram, pelo Facebook também da rádio, que a gente vai estar comentando, tá? Forte abraço a você que está acompanhando a live aí do Instagram, Thiago Mota. Ele tá botando aí, a culpa é do governo, ele tem o poder da caneta, né? É isso que a gente vai conversar agora, tá bom? Então, bom, vamos ao que interessa. Esses dias, né, como eu falei, esse assunto voltou à tona, né? A questão justamente do aumento aí do preço dos combustíveis, né? 10% para o diesel, 5% para a gasolina, né? E infelizmente isso, a política da Petrobras, né, de aumento de preços, está atrelado ao dólar, né? Ao preço do barril de petróleo lá do mercado internacional, né? Esse preço do barril do petróleo é estabelecido justamente pela OPEP, né? Que é justamente os países aí que fazem parte dessa organização que estabelece o preço do barril do petróleo. Bom, antes a gente precisa voltar aí na história para saber como era praticado, né? Lá no governo da Dilma, né? O preço do petróleo ele era, vamos dizer assim, regulado pela presidente, né? Por Dilma Rousseff, por Lula. Então existia um controle maior do governo federal sobre o preço da gasolina, né? Então existia aí o preço internacional era e o preço aqui do petróleo, da Petrobras, produzido aqui, era outro, né? Mas aí o que aconteceu, né? Ocorreu o impeachment da Dilma e veio Michel Temer, o vampirão. E aí as coisas mudaram, né? Ele modificou, né, a política da Petrobras e aí a Petrobras, com a aprovação do governo, do Michel Temer, resolveu que o preço da gasolina seria justamente atrelado ao mercado internacional. Justamente por conta da lucratividade, né, que isso poderia trazer. No tempo, né, lá em 2016, foi dito que quando o preço do petróleo caísse, também cairia no preço lá da bomba, né? O que de fato a gente não vê isso acontecendo geralmente. O que piorou, né, agora recentemente, né, e que disparou o preço dos combustíveis, não só da gasolina, como também do diesel e consequentemente do etanol, foi justamente a crise, né, da pandemia, né, e agora mais recentemente justamente a guerra da Ucrânia, tá? Então, por conta dessa guerra, o preço do petróleo subiu, disparou, né? E infelizmente, né, nós estamos pagando a conta, né? E a gente precisa lembrar o seguinte: nós não precisamos importar petróleo, tá? A gente não precisa de petróleo de fora. Aliás, o Brasil até exporta petróleo para outras nações, tá? No entanto, né, por conta dessa
decisão que foi tomada lá em 2016 no governo de Michel Temer, os lucros da Petrobras têm aumentado aí consideravelmente, né? Principalmente para os grandes acionistas da Petrobras, que estão lucrando, né, com os dividendos, né, que são dados a quem investe na empresa. O detalhe é o seguinte, né, que a Petrobras, apesar de ser uma empresa de capital aberto, tem como maior acionista o governo federal. E aí a gente tem que voltar lá para a época do Getúlio Vargas, tá? Final da década de 40, início da década de 50, onde existia uma briga para saber aí quem tomaria o controle do petróleo do Brasil, tá? Então houve uma disputa para saber se ia ficar com os estrangeiros, ou com a iniciativa privada, ou com o governo federal. Acabou, né, sendo decidido que quem realmente iria ficar ia controlar a Petrobras seria justamente o governo federal, tá? Existiu um problema, uma crise do petróleo lá na década de 70, né? Ocorreu uma crise do petróleo lá no Oriente Médio, justamente por conta dos conflitos que de vez em quando acontecem por lá. E no período militar, no período da ditadura militar, foi criado o etanol, tá? O álcool, né? Que antigamente a gente falava só, bota álcool, que é o etanol. Até porque também o etanol nosso também tem muitas misturas aí, inclusive gasolina. Bom, enfim, foi criado o etanol na época para justamente reduzir os custos, porque naquela época o Brasil ainda não era autossuficiente na produção de petróleo, tá? Não era. Então foi criado o etanol justamente para tentar reduzir os custos, né, do combustível, né? Bom, enfim, gente. O Brasil hoje é autossuficiente, porém, né, tem a questão ali do refino do petróleo. E o Bolsonaro tem tentado, né, culpar a diretor-presidente da Petrobras. Antes culpou o ICMS, né, que é um custo da operação, então existe esse custo embutido, aliás, são vários impostos que tem na nossa gasolina, né? E tem se tratado isso no Congresso Nacional, inclusive o senador Fernando Bezerra, aqui de Petrolina, tratou sobre isso, né? Sobre a questão de tentar reduzir o custo aí do ICMS. Mas o que na prática a gente percebe, gente, é que eu hoje estive andando nos postos de combustível para ver o preço, né? Ainda está sendo praticado o preço de R$ 7,89, R$ 7,99, né? Deve ter uma alteração ainda esse fim de semana. Mas a verdade é que, mesmo com esse projeto aí proposto pelo Congresso Nacional e pelo governo federal, não vai resolver o problema. Não vai resolver, porque agora vamos ter um aumento de 5%, né? A proposta do governo é que diminua entre 10% a 20% do custo. Então dá para se perceber que depois de algum tempo, alguns meses depois, o preço, mesmo que caia lá para o mês de julho, ele tende a subir nos meses seguintes, porque o barril do petróleo não para de continuar crescendo. Consequentemente, gente, o governo federal, né, e aí não só Bolsonaro, mas também os deputados, né, que fazem parte da base do governo e senadores, eles percebem que isso pode interferir diretamente nas suas reeleições, né? Porque a gente sabe que quando mexe no bolso do povo, né, do brasileiro, isso afeta lá no dia lá da urna, né?
quando for a eleição, isso vai ter prejuízos eleitorais. Então o Bolsonaro está tentando aí agora criar uma CPI da Petrobras, que eu sinceramente eu não vi nenhuma CPI resolvendo nada, né? E não vai resolver também. Então nem o projeto do ICMS, de zerar o ICMS, nem CPI, nem tirando o presidente da Petrobras vai resolver. O que é preciso para resolver essa situação? Precisa mudar essa política aí de preços, tá? Atrelado ao mercado internacional. É a única forma que se tem para poder tentar reduzir o aumento da gasolina, tá? E eu tava lendo aí que ainda existe, ainda tem um aumento para ser dado de 19% em cima do diesel. Gente, isso é extremamente prejudicial, né? Não é só para quem tem carro, né? Não é só para quem tem o seu carro, transporta, trabalha com isso, né? Existem profissionais como o pessoal do Uber, mototaxistas, taxistas, pessoas que vivem justamente, caminhoneiros, né? E falando de caminhoneiros, né, a gente precisa lembrar que o diesel é extremamente importante para os alimentos, tá? Então, se aumenta o custo do transporte, aumenta o preço dos alimentos. É por isso o preço também dos alimentos tem subido por conta disso, tá? Então, é uma questão urgente. Eu, inclusive, coloquei lá no Stories do Instagram, né? Inclusive, você pode votar, você que está assistindo aí a nossa live, pode votar lá que eu coloquei. De quem é a culpa, né? Do aumento dos combustíveis, né? Daqui a pouco eu vou dar o resultado. Então, se você ainda não votou, vá lá no Stories aqui do Instagram para votar. Resumindo, gente, quem é a culpa, no meu ponto de vista, né? A culpa é do Temer, né? Do Michel Temer, que aprovou essa situação. Porque senão não estaríamos vivendo aí essa realidade. Com certeza o presidente, principalmente em ano de eleição, não iria permitir esses aumentos que têm ocorrido. Agora, por outro lado, né? Nós temos um presidente que ele tá com a batata quente e precisa resolver o problema, né? Aliás, a gente vota nos nossos representantes políticos para que eles possam resolver as situações, né, políticas. Então, o que que ele precisa fazer, presidente? Precisa mudar ali os conselheiros ali, fazem parte do conselho da Petrobras, para que... E ele tem, né, essas condições, ele tanto pode interferir mudar o presidente da Petrobras, como os conselheiros, são 11. Ele pode mudar 6, então ele tem a maioria, tá? Então ele precisa urgentemente mudar essa política de preços que a Petrobras hoje pratica e que é extremamente danosa ao bolso do cidadão, à vida do cidadão. Principalmente não apenas as pessoas que têm condições financeiras de ter um carro. A gente sabe que o custo de comprar um carro hoje está muito caro. Mas também isso afeta, né? Quem vai pegar o ônibus, porque o preço do ônibus vai subir, né? Tudo que está ali tendo um custo maior, a gente sabe que a gasolina e o diesel também está subindo. Então, consequentemente, afeta a vida de todos nós. Então, Bolsonaro, vamos ver se muda esses conselheiros. Porque assim, a gente quer justamente que tenhamos uma inflação menor, um custo de vida menor, para que a gente possa ter o nosso trabalho e saber de que, na verdade, a gente vai poder comprar, né? Porque com a inflação do jeito que tá, as pessoas têm trabalho, têm emprego, quem tem, né? Mas quando vai lá todo mês comprar no mercado, vê que o preço está caindo cada vez mais. Bom, essa é a minha observação de hoje. Nós vamos agora para a primeira notícia. Só dizer uma coisa, um abraço para todos do Instagram. Eu quero que você acompanhe agora a gente aí pelo Facebook da rádio Vitória FM 104,9, tá bom? Forte abraço, um grande abraço aí para Thiago, viu? Forte abraço, Thiago.
A Petrobras anunciou novos aumentos para a gasolina e o diesel nesta sexta-feira. O preço do GLP não será alterado. A alta já vale a partir deste sábado. A empresa justifica em nota que tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse imediato para os preços internos, da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Ainda segundo a Petrobras, esse posicionamento permitiu manter preços de GLP estáveis por até 152 dias, do diesel por até 84 dias e da gasolina por até 99 dias. De acordo com a Petrobras, o mercado mundial de energia está atualmente em situação desafiadora por conta da recuperação da economia mundial e do conflito no leste europeu, que começou em fevereiro deste ano. O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. E para o diesel, passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Calvo. Bom, tá aí, gente, ó, se você quiser participar e dar sua opinião também, você pode ligar para a Rádio 3612 4405 ou também mandar aí um áudio para o WhatsApp 749 8863 5066, tá? Vou mandar uma mensagem de texto ou também um áudio, tá? 749 8863 5066. Bom, tá aí, né? A reportagem fala justamente sobre isso, né? Sobre as questões aí do aumento. E tá, esse aumento é apenas e vai vir mais, né? Então a situação não vai parar com esse aumento. E, como eu tava falando, a questão do ICMS, o projeto do ICMS, apesar de ser bem intencionado, não vai causar o efeito esperado. Vamos para a próxima notícia. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 14, o projeto de lei que limita em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, com o objetivo de baixar preços e tarifas. O resultado foi unânime, 348 votos favoráveis. Essa foi a segunda vez que deputados aprovaram um projeto. Em maio, ele já havia sido votado pela Câmara e seguiu para o Senado. No Senado, ele foi aprovado na segunda-feira, dia 13, em sessão extraordinária. Como ele foi modificado por senadores, precisou ser avaliado novamente pela Câmara. Aprovado de novo, o projeto de lei agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ele já declarou apoio à proposta. Deve, portanto, convertê-la em lei. O projeto determina que itens de energia, comunicação e transporte coletivo são essenciais. Incluídos nessa lista, o ICMS sobre bens e serviços não pode passar de 17%. Hoje, há estados que cobram até 30% sobre gasolina e luz, por exemplo. Esse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços financia políticas públicas de saúde e educação em estados e municípios. Por isso, a limitação dele não é bem vista por governadores e prefeitos. O Fórum Nacional de Governadores já estimou perdas de 65 bilhões de reais em arrecadação com limite. A Confederação Nacional dos Municípios, por sua vez, estimou que as prefeituras perderão 15 bilhões de reais de sua participação no imposto. O governo federal propõe suspender a cobrança de dívidas de estados para compensar a eventual perda de arrecadação. Para além da limitação do ICMS, o presidente Bolsonaro defende que a cobrança do imposto seja suspensa exclusivamente sobre combustíveis e gás de 1º de julho a 31 de dezembro, período que coincide com a campanha à reeleição. Essa proposta do governo já foi classificada como mambembe e improvisada e desesperada por economistas e integrantes de movimentos populares. Segundo fontes ouvidas pelo Brasil de Fato, ela não garante a redução do combustível, já que não lida com a causa dos aumentos no Brasil. É a política de preços praticada pela Petrobras. Ainda não há previsão sobre quando essa segunda medida será votada no Senado. De Curitiba, para a Rádio Brasil de Fato, Vinícius Couto.
Tá aí, gente. É como eu estava dizendo, né? A política, a ideia, né, do projeto da redução do ICMS é uma medida justamente para tentar reduzir aí o preço da gasolina, até porque a gente sabe que tem esses impostos. Mas, no entanto, né, a gente vê que o problema é mais profundo do que simplesmente o ICMS. E, na verdade, o que é o ICMS? É justamente o imposto que cada estado tem o seu, tá? E que serve para pagar praticamente tudo ali, em termos de educação, financia também a saúde, funcionários públicos, enfim, diversas coisas. Agora, o projeto do governo é o seguinte, é que ele vai subsidiar esse imposto, tá? Ou seja, os estados não teriam que ficar no prejuízo. Quem iria pagar esse custo do ICMS que não seria cobrado até dezembro seria o governo federal, tá? Precisa saber de onde realmente vai vir esse dinheiro, né? Justamente porque depois da pandemia, né, a gente sabe que os cofres do governo federal tiveram um déficit muito alto e a conta não fecha. Vamos ter anos pagando essa conta aí da pandemia. Tem pessoas que veem essa proposta justamente como uma proposta eleitoreira, né? Com um propósito até dezembro, e depois de dezembro, o que é que vai acontecer? Vai voltar os preços como eles são, né? De verdade. Tá? Então, enfim, a situação não tá fácil para ninguém e tende a piorar a situação. Não temos assim a um curto prazo uma mudança real aí na política de preços da Petrobras. Vamos para o próximo assunto aí de hoje, tá? Só lembrando, você pode também aí mandar a sua mensagem 74988635066, tá bom? Nos assista aí pelo Facebook, tá tendo a live do Facebook. Então, se você tá ouvindo a gente aí pela rádio 104,9, você também pode acessar aí o Facebook da Rádio Vitória FM e nos acompanhar aí pela live, tá bom? O presidente Jair Bolsonaro privatizou 36% das estatais brasileiras durante 3 anos e meio de governo. Quando assumiu a presidência, a União controlava 209 empresas. Hoje, após a desestatização da Eletrobras, o número baixou para 133. A cifra foi divulgada nesta terça, dia 14, pelo secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Ele participou da cerimônia que marcou a conclusão da privatização da Eletrobras, realizada na sede da Bolsa de Valores de São Paulo, no centro da capital paulista. Enquanto movimentos populares protestavam contra a venda do controle da estatal, o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e outros membros do governo comemoraram o evento. Em seu discurso, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, classificou a desestatização da Eletrobras como um feito histórico. Saxida, que foi secretário de Guedes no Ministério da Economia até maio, ressaltou que o governo Bolsonaro decidiu reduzir a participação de estatais na economia, para, segundo ele, abrir espaço para o capital privado. No caso da Eletrobras, por exemplo, o governo vendeu parte de suas ações para investidores. Com essa venda, ele deixou de ser acionista controlador da companhia. O controle da empresa agora é majoritariamente privado. O Coletivo Nacional dos Eletricitários já alertou que, privada, a Eletrobras tende a priorizar a distribuição de lucros a seus acionistas. A conta de luz dos consumidores, por outro lado, tende a subir. Cálculos do coletivo estimam alta de até 25%. Bolsonaro, aliás, já anunciou que pretende dar sequência à sua agenda de privatizações, caso seja reeleito. Em segundo lugar, nas pesquisas de intenção de voto, o presidente, inclusive, tem usado a promessa de venda de estatais em busca de apoio político de grandes investidores interessados nessas empresas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Rodrigo Durão. Gente, você pode ligar para 3612-4405, tá? E dar sua opinião também, tá? No WhatsApp, mensagem de texto e áudio, tá bom? Então você liga para 3612-4405, os microfones vão estar abertos para você participar aqui. Então, privatização da Eletrobras, né? A Eletrobras vai estar sendo privatizada, né?
o governo está vendendo as suas ações para a iniciativa privada, né? E aí nós temos tem um lado positivo da privatização, né? Eu já falei até aqui sobre isso, que é justamente diminuir esses órgãos que justamente servem para apadrinhamentos políticos, né? Muitas pessoas de partidos políticos acabam entrando dentro desses órgãos, né? Então serve como um cabide de emprego, muitas vezes, principalmente para políticos derrotados, né? Que não conseguem reeleição, aí eles são alocados nessas entidades aí públicas. Por outro lado, né? Nessa questão aí sobre a Eletrobras, tende a aumentar o preço, né? Então as empresas privadas vivem do lucro, né? Assim como a Petrobras também vive do lucro, né, dos acionistas. Os acionistas precisam lucrar para poder ter os seus investimentos ali concretizados, realizados. E também tem uma proposta aí do Paulo Guedes, né, que é justamente de privatizar a Petrobras. E aí isso aí seria um péssimo negócio. Se a gente está discutindo hoje, né, que o governo precisa ter um controle maior sobre o preço dos combustíveis, imagina se tivesse 100% em iniciativa privada, tá? Então, resolveria o problema do governo, seja ele qual for, né? De direita ou de esquerda, mas, no entanto, teríamos um outro problema, né? Que o preço estaria pior do que é hoje, tá? Só lembrando que o preço da gasolina, principalmente do diesel, está represado, tá? Eles não estão ainda colocando exatamente o preço que está no mercado internacional, né? Hoje está variando, claro, varia todo dia, mas o preço aí do barril do petróleo está em cerca de 140 milhões, né? Aliás, $1.000. 140 dólares, aliás, desculpe. Tá bom, gente? Então é essa situação, né? Que a gente tem vivenciado. E aí, você é a favor ou contra a privatização das empresas, né? Do governo federal? Você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Tem o bônus e o ônus. Quem paga é o cidadão que trabalha e paga seus impostos em dia e abastece e paga imposto. Vamos para a próxima notícia. O preço do dólar passou de R$ 5,00 nesta semana, o maior valor em um mês. A alta se dá no contexto da definição das taxas de juros pelos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. O aumento das taxas de juros é uma tentativa de conter a inflação. No caso dos americanos, a expectativa é que o aumento seja de 0,75%, o que tem reflexo direto no Brasil. O economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, explica que essa medida pode fazer com que os investidores saiam do Brasil para investir nos Estados Unidos. Isso acaba atraindo capital para investimento nos Estados Unidos, porque, por teoria, onde temos menor risco, então o capital ele vai buscar esse tipo de investimento. O Brasil acaba sendo, de alguma forma, prejudicado, porque as pessoas vão tirar dinheiro daqui para levar para o mercado americano. E isso acaba enxugando o mercado de dólar aqui local e aumenta o seu preço, como nós temos visto nos últimos dias. A moeda americana rompeu a barreira dos R$5 de novo. Se o dólar se manter em elevação, as consequências para os brasileiros podem ser a alta no combustível e no trigo, como explica o economista. E para os brasileiros, o que a gente pode prever é aumento do combustível, mais uma vez, que é tema diário, né, das nossas discussões, e também algumas consequências na questão do trigo, os pãezinhos, as massas, ou seja, o dólar acaba tendo essa influência em diversas situações aqui no país. Nós esperamos que continuemos melhorando economicamente e que o dólar ele vai ficar nessa faixa em torno de R$5 sim. A taxa de juros no Brasil é de 12,75% e deve ser elevada pelo Banco Central em 13,25% ou mais, segundo especialistas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
A gente tá com a live, tá? Aliás, uma enquete no Instagram, Rogério.Juá. Então, se você quiser voltar lá, é falando sobre justamente o aumento do combustível. De quem é a culpa? Aí o resultado parcial tá aqui. Petrobras, 26%. Bolsonaro, 56%. Governadores, 10%. E guerra na Ucrânia, 8%, tá? Então, se você quiser votar lá, é só ir lá no stories do Rogério.Juá, votar lá na enquete, tá bom? Agora falando sobre isso, né? Sobre o aumento do dólar, né? A gente tá vendo aí o preço do trigo subir por conta disso. E aumentou o preço do pãozinho, né? O pão tá mais caro aí. Lugares onde antes era 4 pães por R$1, 3 pães por R$1. Tem lugar vendendo aí 2 pães por R$1, né? E tem subido, né? O custo de vida, enfim, tem subido. E esse é um dos aspectos também aí do dólar, né? O aumento do dólar tem justamente prejudicado, principalmente as pessoas quando precisam de algum produto que é importado. E por conta desse aumento do dólar tem sido mais custoso comprar coisas que vendem, né, os produtos em dólar, tá? Então, enfim, a gente tem padecido aí também por conta desse aumento. Lembrando, né, que lá no tempo de 94, tem muitos anos isso, há 28 anos atrás, o real chegou a ser pareado com o dólar, né? Um real valia exatamente $1. E aí, com o passar dos anos, né, isso mudou. E hoje chegamos a esse patamar de mais de R$5 o valor do real em relação ao dólar. Tá bom? Não dá mais para ir para Disney. Vamos para a próxima notícia. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira, dia 15, mais um aumento na taxa básica de juros da economia brasileira. A chamada Selic subiu 0,5 ponto percentual e chegou a 13,25% ao ano, maior patamar desde 2017. A decisão visa conter a alta da inflação, mas tende a desestimular o crescimento da economia, que já é baixo há anos. Isso deve dificultar a geração de empregos e comprometer a renda do trabalhador. Apesar disso, para alguns poucos brasileiros, a alta é uma boa notícia. Vai colaborar, inclusive, para que eles ganhem mais dinheiro, enquanto a população sofre com as consequências da decisão do Copom. Esses brasileiros, a maioria deles ricos, têm recursos aplicados em fundos de investimento, títulos de crédito bancário ou títulos da dívida pública. O rendimento desse tipo de aplicação é influenciado pela Selic, por isso tende a subir com a alta da taxa básica de juros. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e das Capitais, menos de 10% da população tem investimentos desse tipo. Já 23% da população mantém o que conseguiu guardar em cadernetas de poupança, justamente o tipo de investimento bancário que não ganha com a alta da taxa de juros. O rendimento das cadernetas de poupança é praticamente fixo, 0,5% ao mês, mais correção pela chamada taxa referencial, a qual ficou zerada há anos. Desde 2012, quando a Selic cai para menos de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança também cai. Passa a ser de 70% da taxa Selic, mais a TR. Acontece que quando a Selic sobe acima de 8,5%, como agora, o rendimento da população não acompanha. Isso coloca um limite de ganho para a aplicação da maior parte dos brasileiros. Sem acompanhar a Selic, a poupança acaba perdendo para a inflação, quando os preços passam a subir muito. Em maio, por exemplo, a inflação anual do país chegou a 11,73%. Isso quer dizer que quem colocou o dinheiro na poupança por um ano perdeu cerca de 5% do investimento por conta da redução do poder de compra causado pela inflação. Essa perda, porém, não acontece com quem aplica seu dinheiro no certificado de crédito bancário, o chamado CDB. Essa aplicação tem rendimento bem próximo ao percentual da taxa Selic. Seu ganho deve subir com a decisão do Copom. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução do
Aumento da taxa Selic, né? Dos juros, né? Então aumentou agora era 12,75, agora é 13,25, tá? Eu sei que tem muita gente que investe ainda na poupança, né? Guarda seu dinheiro na poupança, mas a poupança não é a melhor maneira de você guardar seu dinheiro, né? Existem métodos mais simples para você e sem risco, né? Sem grandes riscos, e você aumentar aí os seus investimentos ou guardar o seu dinheiro aí. Por exemplo, gente, o CDB, né? Tem um CDB, acho que muitas pessoas têm aí aqueles bancos digitais onde oferecem ali 100% de CDB, que é muito próximo à taxa Selic, muito maior, às vezes até o dobro da poupança, né? Porque tem alguns bancos digitais que oferecem até 120% de CDI, né? CDB. Então não vale a pena você aplicar aí as suas economias na poupança, isso já há muitos anos, né? Então tá muito mais simples você colocar aí no CDB, em uma empresa que você confie, em algum banco que você confie, para poder deixar reservado ali, porque você vai estar ali lucrando muito mais, tá? O que é ruim para uns, né, pode ser bom para outros. Você tem que aproveitar aí a oportunidade para poder fazer aí as suas economias, enxugar, né, o que pode, o que for possível, para poder colocar, né, uma parte aí dos seus rendimentos no CDB dessas empresas. O grande problema é que a gente no Brasil não tem uma educação financeira, né? A gente estuda, né, português e matemática, que são importantes, mas a gente deveria ter desde criança, né, uma educação financeira para poder gerenciar o nosso orçamento. Então, muitas pessoas que eu conheço recebem um pouco salário, justamente porque não tiveram um planejamento, né, financeiro, e também gastam todo esse dinheiro. Até pessoas que gastam, né, 2, 3, 5, 10 mil reais, às vezes não tem uma renda, né? Eu acho engraçado isso porque minha mãe, né, ganha um salário mínimo e consegue economizar, tá? Porque não gasta tanto, né? Porque ela tem um planejamento financeiro, apesar de não ter tido assim uma educação formal, mas ela, desde jovem, né, ela sabe se planejar financeiramente, coisa que muitos brasileiros, né, não conseguem porque estão endividados aí, Serasa, SPC, muitas pessoas aí com nome negativado no mercado. Mas é preciso aí aproveitar as boas oportunidades, porque sempre em momentos de crise tem pessoas lucrando, tá? Tem pessoas lucrando aí na crise. Por exemplo, a Petrobras. Se você é um acionista da Petrobras, você está lucrando com o aumento da gasolina, tá? Porque você está recebendo ali dividendos. Os dividendos da Petrobras estão acima de 30% ao ano. Então, para quem principalmente os grandes acionistas, né, que tem muito dinheiro lá dentro, com certeza não querem que o preço da gasolina baixe, porque eles estão ali lucrando e lucrando bastante com isso, tá? Vamos para a próxima notícia de hoje. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será transferido mais uma vez para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. É a quarta mudança de endereço em pouco mais de um mês. A nova decisão é da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, com base no entendimento de que Cabral deve aguardar no local a conclusão de processo que apura irregularidades encontradas naquele batalhão prisional pela Vara de Execuções Penais. Em razão desses fatos, de maio para cá, ele já passou por 2 unidades do Corpo de Bombeiros e pelo Complexo Penitenciário de Jericinó, na capital fluminense. A decisão que justificou a primeira transferência afirma que as inspeções na unidade prisional da PM indicaram um quadro de gravíssimas irregularidades e falhas grosseiras nas rotinas de controle. Foram apreendidos celulares e outros materiais proibidos. A inspeção constatou ainda tratamento diferenciado a Cabral e 5 policiais militares. Na época, a defesa de Cabral contestou a falta de um processo administrativo disciplinar para esclarecimento dos fatos narrados antes que a decisão fosse tomada.
Em nota, a defesa do ex-governador avaliou que, com a nova decisão, a Corte corrigiu uma arbitrariedade baseada em suposições. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016 por condenações que chegam perto de 400 anos em processos da Força Tarefa da Lava Jato no Estado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Bom, gente, Cabral, né? Cabral, gente, é uma coisa absurda a gente tá discutindo que Cabral vai pra cadeia. Ele não deveria nem ter saído, né? Roubou milhões lá no Rio de Janeiro. Um governo terrível para a população. Um esquema de corrupção tremendo lá, né? Infelizmente, tava solto, né? E mesmo dentro da prisão, né, ele tem as suas regalias por ser ex-governador do estado. Aliás, a gente tem uma ficha extensa, né, de ex-políticos, né? Ex-políticos não, ex-governantes que estiveram na cadeia, né? O Lula também esteve na cadeia, né? Apesar do seu julgamento ter sido revogado, né? Ele não foi inocentado, é importante dizer isso, tá? E aqui eu não quero fazer uma visão partidária de direita ou de esquerda, mas esse é um fato. Tem muita coisa aí que o Lula vai ter que explicar, né? E quando chegar o tempo aí da eleição, dos debates políticos, ele vai ter que explicar algumas coisas, né? Porque apesar do julgamento ali ter sido falho, né? E tudo aquilo que o Sérgio Moro acabou fazendo, ele vai ter que explicar algumas coisas, né, para a população. É claro que eu entendo também que muitas pessoas, né, que são fãs do Lula ou do Bolsonaro, né, não importa o que ele faça ou deixe de fazer, eles vão continuar votando ali, porque eles têm seguidores fiéis. Tanto o Lula, né, especificamente nesse caso, como o Bolsonaro também, tá? Então o Lula vai ter que responder muita coisa aí, e tem muitos políticos que vão precisar também dizer o que fizeram da sua vida pública. Portanto, para você votar, gente, precisa estudar o histórico desse político, tá? Saber o que ele fez durante sua vida pública, para que você depois não se arrependa de ter votado num criminoso, tá? Então é importante você fazer uma boa escolha aí em outubro, né? Nas eleições desse ano. Vamos para a próxima notícia? Todas as evidências indicam que a defesa intransigente dos povos originários colocou Bruno Araújo Pereira na mira de criminosos ambientais. Quando desapareceu, o indigenista estava próximo à terra indígena Vale do Javari, junto ao jornalista Dom Phillips, em uma expedição para a produção de um livro. O território é alvo de saques cometidos por uma rede de pescadores e caçadores ilegais, que se conecta ao tráfico internacional de drogas. Bruno Pereira ingressou na FUNAI em 2010 e atuou como coordenador do órgão no Vale do Javari, lar da maior concentração de povos isolados do planeta. Em 2016, Bruno deixou o cargo após um delicado conflito entre indígenas, durante o qual foi feito refém, sob a mira de arcos e flechas. 2 anos depois, Bruno ocupou em Brasília o posto de coordenador do Departamento de Indígenas Isolados e de Recente Contato. Em 2019, o indigenista participou da maior operação contra o garimpo feita naquele ano, que destruiu 60 balsas e expulsou centenas de garimpeiros do Javari. Mas para o governo de Jair Bolsonaro, defensor da mineração ilegal, Bruno havia passado dos limites. A pressão partiu principalmente de parlamentares ligados ao agronegócio do Mato Grosso. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinou em outubro de 2019 a exoneração do indigenista. Foi nesse momento que Bruno Pereira se vinculou à Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Ele seguiu colaborando com as autoridades brasileiras, enviando relatórios detalhados com denúncias de crimes na região. Com a consultoria de Bruno, os indígenas passaram a usar drones e GPS para documentar as invasões.
mas o reforço esperado nunca chegou ao Vale do Javari. A Univaja contabiliza que Bruno Pereira realizou mais de 10 longas expedições pelo território nos últimos 11 anos, além de ter participado de situações de contato com grupos isolados. Segundo a entidade, o trabalho realizado por Bruno produziu uma reputação ilibada, tornando ele a maior referência indigenista dos últimos anos. Do Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Padiola. Bom, gente, essa notícia tem a ver justamente com Bruno, né? Das pessoas que foram assassinadas, né? Mortas aí nesses dias. E foi notícia internacional. Ele é um defensor aí das tribos indígenas, né? E da Amazônia também. E foi notícia aí, noticiado em todos os meios de comunicação. Infelizmente foi encontrado o corpo, eles foram mortos efetivamente, né? As pessoas que cometeram o delito foram presas, né? E ainda tá tendo aí, né? Saber se realmente foi a mando de alguém ou foi iniciativa particular deles mesmo. O certo é que, infelizmente, né, mais uma vez, já tinha acontecido também alguns anos atrás, né, com a Dorothy, né, que era uma freira e que foi morta também. Ela é defensora também da Amazônia, né, de todo o povo indígena. Enfim, essa situação ainda acontece em nossos dias. Que é realmente algo muito triste. Algo que aconteceu lá com Chico Mendes, né? Na década de 80. E infelizmente continua acontecendo no nosso Brasil. A próxima notícia também está relacionada com esse fato aí. Vamos ouvir. A Polícia Federal informou nesta sexta-feira, dia 17, que a apuração sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips não traz indícios de ter havido um mandante ou organização criminosa. Na quarta-feira, dia 15, agentes da PF encontraram 2 corpos na região de Atalaia do Norte, no Amazonas. A corporação aguarda perícia para confirmar a morte do indigenista e do jornalista. Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal, que coordena o Comitê de Crise para a investigação do caso, informou que as diligências continuam e que, apesar de não haver mandante, outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Segundo a corporação, novas prisões podem ocorrer nos próximos dias. Em resposta, a Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, divulgou nota criticando a conclusão da PF. Mais cedo, o superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou à CNN Brasil que trabalha com a hipótese de que 5 suspeitos participaram do desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista. Até o momento, 2 pessoas estão presas temporariamente, os irmãos Rosenei da Costa e Amarildo Oliveira da Costa. Segundo a PF, Amarildo confessou ter participado do assassinato e apontou o local em que havia enterrado os corpos. Diante da confissão, a polícia foi até o local, onde foi realizada a reconstituição da cena do crime. Durante as escavações, as equipes encontraram remanescentes humanos em uma área de mata fechada. O avião da PF transportou os restos humanos encontrados durante as buscas. O material está sendo levado para o Instituto Nacional de Criminalística, onde será periciado para a confirmação das identidades. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, estavam desaparecidos desde 5 de junho na região do Vale do Javari. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Caterino. Gente, precisa ser investigado, né? Saber se realmente teve algum mandante, né? É um pouco difícil de acreditar, infelizmente, né? Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver se realmente as investigações chegam realmente a essa conclusão, de fato, para que os mandantes, né? Os motivadores sejam realmente presos, né? E que não haja... que essas pessoas que estão presas aí não sejam apenas para justamente calar aí algo que seja pior, né?
tenha acontecido pior. A gente não sabe, vamos esperar, né? É difícil a gente ficar especulando esse tipo de informação. Tá bom? Vamos para o telefone. Estamos encerrando já o programa, mas vamos para o telefone. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Caiu a ligação. Vamos para a próxima notícia, para encerrar por hoje? O Brasil bateu recorde no cadastro eleitoral de jovens neste ano. Em 2022, o país ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. O número representa um aumento de 47% em relação ao processo eleitoral de 2018. Os dados são promissores, mas ainda há dificuldade em atrair a juventude para a participação política que vai além do voto. A pesquisa Juventudes no Brasil 2021 foi coordenada pelo Observatório da Juventude na Iberoamérica e realizada em parceria com pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o estudo, a instituição que menos conta com a confiança dos brasileiros são os partidos políticos, com 82% de descrédito entre o público. Depois vem o Congresso Nacional, com 80%, o governo, com 69%, e a Presidência da República, com 63%. Segundo o coordenador da pesquisa, Paulo Carrano, é preciso criar um campo do diálogo, de disputa de convencimento. Segundo ele, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é preciso que as instituições deem bons exemplos de que são confiáveis. A estudante de gestão pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ketelin Carvalho, de 23 anos, sabe bem a importância de incentivar os jovens a participar da política. A jovem, nascida no município de Belford Roxo, da Baixada Fluminense, começou a se envolver com o tema ainda no ensino médio, a partir de ocupações das escolas, movimento que se espalhou pelo país em 2016. Na opinião dela, a sociedade vive uma nova dinâmica por consequência da pandemia. Frente a isso, a estudante acredita que é preciso resgatar a mística e o brilho nos olhos. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister. Vamos esperar que esses próximos eleitores, né, esses novos eleitores, possam, assim, votar de forma consciente para que possa haver uma mudança real e verdadeira, né, na nossa política brasileira, que não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. Bom, gente, tá aqui, ó, o resultado da enquete aqui, né? Você ainda pode votar, né? Rogério.Joá. Mas tá o seguinte, eu perguntei lá no meu Instagram de quem é a culpa pelo aumento do combustível. Aí eu coloquei Petrobras, né? Bolsonaro, governadores, guerra na Ucrânia. Essas eram as opções. Em primeiro lugar, ficou 56% Bolsonaro. Petrobras em segundo, com 26%. Governadores, 10%. E guerra na Ucrânia, 8%, tá bom? Então é esse aí o resultado parcial. Você ainda pode votar lá na enquete, tá? Só seguir lá o meu Instagram, Rogério.Joá, tá bom? Vamos para a última informação para encerrar o programa de hoje. Desde já quero agradecer aqui a você aí que está no Facebook, que também participou via Instagram na nossa live, né, logo no início do programa. E você que está ouvindo aí no seu rádio, muito obrigado por estar ouvindo aí a gente na Rádio Vitória FM 104,9. Eu sou o professor Rogério e esse é o programa Vamos ao que Interessa, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até semana que vem.